Declaro aberta a sessão ordinária desta egrégia quarta turma do dia 23 de outubro de 2018, rogando proteção a Deus. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, douta juíza convocada, douta procuradora representante do Ministério Público, senhores advogados, senhora secretária, senhores servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Faremos alguns registros. O primeiro, com profundo pesar, registramos o falecimento da senhora Nancy Versosa Moretson, mãe das servidoras Márcia Moretson de Oliveira e Patrícia Versosa. A família enlutada, as nossas condolências e abraço de solidariedade. Peçam-se ofícios. A Márcia Moretson parece que é a diretora da sexta turma e a Patrícia Versosa é assistente no gabinete da doutora Cristiana, mas já atuou no gabinete em que eu atuava, também como assistente, excelente assistente. Com a E nossa a adesão, mãe senhora dela presidente. faleceu. Conheci também a senhora Nancy Versosa. Meus sentimentos. É triste, né? Bem, expressam-se ofícios à família. Estamos no outubro, Rosa, sim, registros realizados. Estamos no outubro rosa, que é o mês da prevenção ao câncer de mama, que atinge mulheres e homens também, ao contrário do que muita gente pensa, né? Não é raro, mas... Fiquem atentos e não descuidem da saúde. E também enfatizo que a Semana Nacional da Conciliação acontecerá de 5 a 9 de novembro. O slogan é conciliar, a decisão é nossa. Então, conciliem-se, né? É o melhor resultado para todos. Faculto a palavra para outros registros. Bem, com a senhora secretária, a palavra para noticiar os processos que serão retirados de pauta e adiados. Processo retirado de pauta é o número 9 da sala das 13 horas, o ROPS 10.407.65/2018, de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, para sobrestar em razão de incidente de recurso revista repetitivo OJ 394. Adiar, a sala das 13h08, número 9, o RO 11.062.51/2016, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, com vista para a desembargadora Denise Alves Horta. Da sala das 13h05, o número 1, o ROPS 10.194.95/2018, de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a pedido da eminente desembargadora relatora. Bem, passaremos ao julgamento dos processos adiados da semana anterior. Processo judicial eletrônico de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 26 da sala das 13h04, o RO 10.638.24/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Sustentação oral já realizada pela doutora Michele Acácio Pacheco, pela recorrente reclamante, e presente para assistir a doutora Águida Oliveira. Com a palavra, doutor Paulo. Não chegou aqui não, Dona. Não chegou aqui não. Boa tarde, doutor. Obrigado, doutor. Esse processo foi adiado da sessão anterior e a sustentação oral limitou-se no que diz respeito aos feriados. Eu fiz um pequeno adendo aqui, no sentido de que, como eu já tinha sustentado a sessão anterior, eu vou limitar-se ao apenas o adendo. Hein? Ah, tá. Obrigado. Feriados trabalho. Obrigado, doutor. Conforme se infere,
A ré desvencilhou-se do encargo probatório que lhe incumbia, pois os controles de frequência carreados aos autos, não apresentando marcação britânica, mostram-se como robustos elementos de convicção. Dessa forma, cabia a reclamante, data máxima vênia, em sede de impugnação à contestação, apontar quais seriam os feriados porventura trabalhados, prova do fato constitutivo do direito dela, nos termos do artigo 818, inciso 1º da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento, porquanto limitou-se a alegar que a reclamada não juntou todos os cartões de ponto de todo o período. Esclareço que não altera a conclusão ora alcançada o fato de ter sido indeferido o pedido do autor de produção de prova testemunhal em relação aos feriados, uma vez que a própria reclamante admitiu, em sede de depoimento pessoal, que, aspas, o registro era corretamente anotado no cartão de ponto, inclusive domingos e feriados. Isso a registrar que, quanto ao período em que a reclamada não juntou os registros de ponto, qual seja, janeiro a fevereiro de 2016, o julgador sentenciante considerou como trabalho o dia 1º de janeiro de 2016, único feriado legal do período, tendo condenado a réu ao pagamento em dobro desse dia e, dada a eventualidade, os reflexos apenas em FGTS mais 40%. Nessa ordem de ideias, nada a prover, pois eu mantenho a proposta de voto. Doutora Paula. Acompanhe, senhora. Acompanha, doutora Cristina. Acompanhe, presidente. Unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. Obrigado, doutor. Processo de relatoria, desembargador Obrigado, Paulo Chaves doutor. Corrêa Filho, com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. É o número 2 da sala das 13h04. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde, senhores magistrados. Pois não. É o Senhora RO secretária. RO 10.154, 12/2018. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Escrita a doutora Viviane Martins Parreira, pelo recorrido reclamante. Presente. Doutor Paulo tem a palavra. Pois não. O Valgasto não está vindo aqui, não, viu? O meu também tá vindo, não. Hein? Estou demorando. É? É, É. tá nem entrando. Aqui, doutor Paulo. Deixa eu sair da sala de novo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Permito a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto no mérito negro de provimento. A senhora que é recorrente. Eu tenho a palavra? Aliás, a senhora é recorrida, né? Tem a palavra, doutora. Então, excelências, no caso presente, cuida a matéria da responsabilidade dos Correios em relação aos créditos deferidos ao reclamante. A questão aqui seria da responsabilidade subsidiária, não é? E a administração pública alega que não poderia responder pela simples inadimplência da empresa prestadora de serviços no cumprimento do contrato com esta mantiva, né? Mas o Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão com relação à culpa eligendo. Agora, com relação à culpa invigilando, como estabelece a redação da súmula 3315 do TST, a responsabilidade fica caracterizada, né? Nós temos que a Lei 8.666 de 93, no artigo 58.3 e 67, parágrafo 1º, assim trata da questão, né? O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por essa lei confere à administração em relação a eles a obrigatoriedade da fiscalização da execução, né? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo. Então, dessa forma, e assim nos termos da Lei Supra,
a administração pública detém o ônus de comprovar a sua diligência na fiscalização dos ônus que competiam, aí no caso, a prestadora de serviços, quer mantendo registro de ocorrências, como não comprovando Senhora, pela os autos, ordem. não trouxe os autos. Senhora, pela ordem. A senhora é advogada da recorrente? Eu sou advogada da parte reclamante. Então, eu estou negando provimento. Eu já estou negando provimento. Doutor, eu peço perdão, houve uma falha aqui, eu não Que compreendi, ambas, peço perdão. apesar que foi o seguinte, a recorrente é Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Correios, isso. Recorridas. Isso. Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Limitada e Gleiton Lúcio Alves. Pois não. Sim. Aí o que acontece? O juiz de origem deu a responsabilidade subsidiária, solidária aqui do Correio, subsidiário, responsável subsidiário. E, então eu estou mantendo a decisão de origem. Então, Sim, se eu ok, eu entendi. Então, agora. eu conheço o agradeço. recurso interposto pelo Correio e no mérito nego de provimento. Sim, eu entendi agora. Eu agradeço. Pois é. Então, doutora, como o voto foi favorável, Sim. seria Ok, eu opcional agradeço, a obrigada. sustentação, nós agradecemos. A Obrigada. divergência, Não, de acordo. unânime nos termos do voto do relator. Seguinte. Processo com preferência para advogado da cidade de Divinópolis, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta. O número 15 da Sala das 13 horas, o RO 10.748, 89, 2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Cibele Silva Machado Costa, pela segunda recorrente reclamada. Boa tarde. Conheço dos recursos no mérito do parcial provimento ao recurso da reclamada para fixar em 1 hora o tempo de espera a ser deduzido da jornada diária elaborada. Quanto ao recurso do reclamante, nego-lhe provimento. Mantenho o valor arbitrado à condenação, eis que ainda compatível. Insiste em sustentar, doutora? Por favor, excelência. Tem a palavra. Em que pese foi parcial o recurso, gostaria de ponderar também a questão do descanso semanal. O juiz fixou uma jornada, e ainda a jornada, o juiz fixou uma jornada de 6 horas às 21 horas, durante 6 dias da semana, com um dia só de descanso. O mesmo juiz lá de Divinópolis, dessa mesma vara, da segunda vara, já tinha entendido em processo semelhante uma jornada de 6 às 19 horas, durante 5 dias, com 2 dias de descanso. Os depoimentos que constam nos autos confirmam que as entregas que eram feitas na cidade do Rio Grande do Sul, excedendo a Gerdau, eram feitas em horário comercial, ou seja, somente até às 17 horas. Então, foge um pouco do horário do motorista estender essa jornada até as 21 horas, já que a descarga era feita somente até as 17 horas. E mais, todos os depoimentos constantes nos autos confirmam que o descanso semanal eram de 40 horas, 44 horas, 3 dias, e o juiz fixou somente um dia de descanso semanal. Então, a recorrente insiste na questão da jornada de trabalho, que seja fixada até às 19 horas, levando em consideração todos os depoimentos constantes nos autos, e ainda uma sentença proferida por esse juiz em processo semelhante, reconhecendo uma jornada de 6 às 19, e ainda o descanso semanal remunerado, que, em vez de um dia, seja alterado para 2 dias. Pois não. Eu estou mantendo a sentença no aspecto, examino aqui toda a prova testemunhal, entendo razoável a jornada fixada em primeiro grau, que está consentânea, portanto, ao conjunto probatório dos autos. Há divergência? Não. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Processo com preferência para o advogado do Estado de São Paulo, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli. É o número 3 da Sala das 13 e 5,
URO 10.307.34/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscritos: Dr. Valdomiro Bezerra da Silva Júnior, Estado de São Paulo, pela primeira recorrente, primeira reclamada, e o Dr. Gustavo Bastos Marques Aguiar, pela terceira recorrente, segunda reclamada, presentes. Boa tarde. Doutora Paula tem a palavra. São dois advogados? Sim, sim. Da parte reclamada. Sim, eu sei. Pois não. Boa tarde, doutores. Eu acuso recebimento de memorial. Conheço os recursos ordinários das réis e do autor. No mérito, primeiro, dou parcial provimento ao recurso das réis para excluir a condenação ao pagamento dos reflexos do salário in natura. Segundo, dou parcial provimento ao recurso do autor para determinar a devolução do valor de R$ 286,90 mensalmente descontado de 7/3/2014 até o fim do pacto laboral. E, segundo, conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor, determinar a aplicação do IPCAE como índice de correção monetária a partir de 25/3/2015. Sobre as parcelas deferidas, incidem em juros de mora, correção monetária na forma determinada na sentença de origem, incidindo IPCAE a partir de 25/3/2015. São devidos recolhimentos previdenciários e fiscais na forma da legislação que rege a matéria. Mantido o valor da condenação, pois compatível. Bem, eu então passo a palavra aos advogados, 5 minutos para cada um. Perfeito. Tá bem? É acompanhado, excelência. Há divergência no voto? Não, aí... Só para saber qual será o outro objeto. advogado também, se não houver divergência, abre mão da sustentação. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, eu estou retirando de divergência, acompanhando integralmente o voto. Eu também acompanho, então, unânime nos termos do voto da relatora. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Ainda bem, primeiro. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta com preferência pela idade. É o número 11 da sala das 13h08, o RO 11.804/37/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. José Caldeira Brant Neto, pelo recorrente reclamante, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem a palavra a doutora Maria Cristina. Conheço o recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora doutora desembargadora e presidente, eminentes desembargadores, desembargadoras, componentes dessa igreja turma, nova procuradora, dignas secretárias. Excelência, a matéria aqui é tipicamente fática. E eu encareço a Vossa Excelência no exame mais apurado da matéria fática, porque, principalmente agora, com o princípio da transcendência, essa realmente é a última instância. E matéria, de fato, já era mesmo. E, no caso, Excelência, há um pedido de horas extras que a empresa alegou que esse empregado, como gerente, era exercente cargo de confiança e que, portanto, não tinha controle de jornada. Mas, data máxima vênia, a empresa não fez qualquer prova desse fato. A prova testemunhal colhida, na análise dela, o juiz sentenciante entendeu que havia contradição no depoimento dessas testemunhas. E, data máxima vênia, examinando, preparando para essa sustentação oral, eu tive a oportunidade de reler esse depoimento e, no recurso ordinário, se destaca com ênfase esse fato. Não há, por exemplo, só a título ilustrativo, uma testemunha disse que trabalhava de manhã e à tarde. Aí o juiz entendeu que ela não podia atestar ou informar o horário do reclamante, hora recorrente. Ora, essa sim é que poderia, porque ela trabalhava nos dois horários. Com mais razão ainda, ela teria melhor condição de provar. Uma testemunha arrolada pela empresa nunca trabalhou com ele. Apesar disso, Sua Excelência, na análise da prova, optou por descaracterizar a fidelidade do depoimento das testemunhas do reclamante e
atribuiu maior valor à prova testemunhal da empresa, que, evidentemente, pela literalidade do depoimento, não guarda similitude nem sequer com a defesa, e uma delas nunca trabalhou com o reclamante. Por isso, excelências, eu rogo que reexamine esse. É um processo que merece uma análise mais percussiente da prova testemunhal. Um outro aspecto que merece destaque aqui dessa tribuna, excelência, é o problema da equiparação salarial. Foi dito que o gerente trabalhava em duas filiais, trabalhava numa Gutierrez em outro bairro, e que o reclamante trabalhava só em uma delas. E é verdade. Todavia, excelência, o fato constitutivo do pedido é a identidade funcional. Ninguém nega que ambos eram gerentes. O argumento é que, se trabalhava em duas, a responsabilidade era maior. Ora, excelências, o artigo 461 não disciplina a responsabilidade nem produção como elemento justificador da disparidade salarial. O que o 461 diz é maior perfeição técnica e maior produtividade por parte do paradigma. E, no caso, não houve prova alguma da maior perfeição técnica e muito menos da maior produtividade. Mesmo porque produtividade não se confunde com produção. Produção é quantidade produzida e produtividade é a capacidade de produzir. Portanto, excelências, sem prova da empresa nesse sentido, não há como negar, no caso, a equiparação salarial. Com essas singelas considerações, pedindo às vossas excelências encarecidamente que reexamine a matéria fática que não justifica de forma alguma a conclusão do meritíssimo juiz sentenciante. Com essas singelas ponderações é que confia o obreiro que haverá de ser conhecido e provido o seu apelo. Justiça. Eu peço vênia aos pares para adiar o julgamento para a semana que vem, com vista para mim. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Caldeiro. Seguinte. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, número 11, da sala das 13 horas, URO 10.586/12/2014. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Antônio Miranda de Mendonça pela primeira recorrente reclamante, presente. E pelas segundas recorrentes, primeira e segunda reclamadas, a doutora Camila Leite Lima, presente. Mas não. Qual da pauta que é, Valdo, por favor? Número 11. Relatoria. Minha. É você primeiro e eu. Você? Bem, então eu vou passar a leitura da conclusão. Conheço dos recursos ordinários da reclamante e das reclamadas no mérito, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de causa e nego provimento ao apelo das réis. De igual modo, nego provimento ao apelo da reclamante. O advogado da reclamante tem a palavra. Pois não. Senhora Presidente, senhores desembargadores, novo representante do Ministério Público, servidores da Casa, novos advogados e demais componentes da sala. Senhora Presidente, a demanda é certamente conhecida de todos. Esta reclamante propôs uma ação dizendo que trabalhou para as reclamadas no período de 2000 a 2003. No ano, houve uma dicotomia no tempo de serviço, de 2000 até 2008, ela foi contratada como PJ, executando o mesmo serviço
ela teve a carteira assinada no mesmo período e também foi considerada sócia. Tudo ao mesmo tempo. Uma mesmíssima relação de emprego deu origem a 3 enquadramentos jurídicos. E o pedido da inicial é no sentido de que seja considerada a fraude nessas formas de contratação e reconhecida a relação de emprego por todo o período. No período, neste primeiro período, então, de 2000 a 2008, a respeitável sentença entendeu por declarar a prescrição do direito de postular a soma dos períodos e postular, obviamente, a contagem do tempo. A sentença, eu não vou dizer que ela esqueceu, mas ela olvidou o artigo 453 da CLT, que fala que é do último rompimento de contrato que se conta a prescrição. Esqueceu da súmula 156, que diz a mesma coisa. E também esqueceu do artigo 11 da CLT, que o pedido encerra pedido declaratório, reconhecimento da relação de emprego, onde o artigo 11 da CLT diz que não ocorre prescrição. Então, quanto à prescrição, o que se tem a dizer é isso. E quanto ao mérito, ela declara a prescrição, mas julga a ação improcedente. E diz que ela dá validade àqueles contratos, embora concomitantes de PJ, de relação de emprego com carteira assinada e como sócia. E dá validade aos contratos, dizendo que são válidos esses contratos de PJ e de sócio, e não obstante, ao mesmo tempo, tenha tido a carteira assinada. Como que se procedia? Pagava-se em folha de pagamento uma parte dos salários, e a outra parte era emitidas notas fiscais, ou então pagas em forma de lucro presumido em valores fixos. O que se sabe é que o lucro presumido, o lucro empresário, normalmente a tendência dele é sofrer uma variação. Aqui não, era valor fixo, tanto nas notas fiscais, quando o apelido era PJ, como se pagava o mesmo valor fixo a título de participação nos lucros. Aqui, a sentença esqueceu que nesse imbróglio tinha uma carteira profissional assinada. Então, pelo menos esse tempo de relação em que a carteira foi assinada, nesse mesmo período, teria que haver uma apreciação no que toca à inocorrência da prescrição, porque o que se pediu foi reconhecimento da relação de emprego por todo o período. Bem, a sentença, com todo respeito, entende que ela foi autônoma, entende que, como existiam notas fiscais que não eram sequenciais, então isso induz a ideia de que ela prestava serviço para outro, que aquela PJ prestava serviço para outro. Lê do engano, desde a inicial já denuncia, os talonários de nota fiscal, eles têm prazo de vencimento. Emite-se uma nota até o prazo de todas as notas fiscais que estão nos autos, nela está inserido vencimento dia tal. Quando termina aquele prazo, busca-se outro talonário. Então começa tudo de novo. Então daí a inexistência das sequências. Fato que foi explicado na inicial e que foi explicado nas contrarrazões, apontando a documentação respectiva. Bem, discorda o reclamante tanto da questão jurídica como da questão fática. O que se pretende é incluir aqui a aplicação do artigo 9º. O que se pretendeu praticar e praticou foi uma fraude. Fraude essa que foi reconhecida nos autos. O segundo período de contrato, que foi a mesma coisa, também com carteira assinada, também PJ, o juiz entende que ali houve fraude. Por que nesse primeiro período, de 2000 a 2008, ele entende que não há fraude, e nesse segundo período, em que a situação foi a mesma, e a sentença reconhece que a relação se desenvolveu do mesmo modo, ela não estabelece pedido. A única testemunha da empresa que foi ouvida
A testemunha fala que o trabalho dela sempre foi o mesmo, desde que foi admitida. E neste segundo período, então, vejam, Vossas Excelências, que essa declaração de fraude e o julgamento procedente em parte da ação, com todo respeito, não há como ele ter um tratamento diferenciado do período anterior. Se houve fraude neste segundo período, tem que haver no primeiro também, porque também lá teve carteira assinada, também lá teve PJ, também lá teve a inclusão dela como sócia de uma empresa que foi fundada pela própria empresa e pegou-se todos os PJs e botaram eles lá com uma participação societária mínima para tentar fraudar. Então não é possível que a coisa se mantenha. E foram indeferidos, nesse segundo período, diversas parcelas do pedido. As horas extras. A empresa, com toda a sabedoria e elegância dos advogados que a defendem, diz que ela exercia cargo de confiança. Ela, desde o princípio, ela fala que nunca exerceu cargo de confiança. Que o cargo dela era um cargo técnico, como engenheira, que ela não tinha poderes de mando e não se fez prova em contrário, e foi juntado um documento que é o contrato inicial quando ela começou a trabalhar. Esse contrato estabelece números clausos em que consistiam as atividades. Elas estão assim coordenadas. Coordenação técnica contratual de projetos, atividade de desenvolvimento de estudos memoriais de cálculo, elaboração de projetos de equipamentos, especificação técnica de compra de materiais, acompanhamento de testes elétricos, serviço de supervisão e montagem. Isso é serviço específico de engenheiro, isso não é função administrativa, isso não pode traduzir, com todo respeito, um exercício de um cargo de confiança. Depois a questão do bônus. A sentença, com todo respeito e sem querer desrespeitar, a sentença ela afirma uma coisa e depois ela infirma a mesma coisa. Veja, Vossa Excelência, a questão do bônus. A reclamante junta um documento dizendo o seguinte: não me foi pago o bônus do ano tal, na quantia de X. Vem a empresa e diz o seguinte: esse documento não está assinado pela empresa. E logo abaixo fala assim: a reclamante não atingiu a produtividade para ela receber o bônus. Então, onde ela nega a existência do bônus e logo abaixo ela diz que não atingiu, ela está admitindo a existência do direito. Mas a sentença, ela não ficou só nisso. Quanto ao documento, quando a empresa impugna os documentos, todos os documentos que a inicial junta, a empresa diz assim: o documento não está assinado. E o juiz abre um espaço na sentença para dizer sobre a invalidade deste documento. Ele diz o seguinte: que a impugnação foi meramente formal. Então, quando ele joga a prova para cima da reclamante e diz que ela não provou isso, ele infirma a validade do documento, ele já afirmar a validade do documento no momento em que ele, sobre a apreciação dos documentos, ele diz que o documento valia. Então, quando ele diz cá embaixo que o documento não vale, ele está fazendo uma dupla afirmação. Essa é a questão desse bônus que, com todo respeito, a sentença ela se desafirma ao dizer. Depois, outra incongruência, a despesa de PJ. O que é que o reclamante diz? Cometeu-se uma fraude contra mim, contra o contrato de trabalho. Eu tive que me submeter a isto e, para
patrocinar, ajudar a patrocinar isso, eu tive despesas. Eu tive despesa de contador, de imposto que eu tive que pagar, ISS, que como empregado eu não teria que pagar. Então, eu pretendo receber isso. Aí vem a sentença e diz assim, a reclamada não tinha ingerência sobre a PJ. Ora, se ele declara que houve a fraude, no segundo contrato, ele declara a existência de uma fraude, ele está admitindo os efeitos do artigo 186 do Código Civil. Com todo respeito, se praticou fraude, quem praticou fraude tem que indenizar. Isso é da lei civil e ele não diz nada sobre isso. Então, aquilo que ele afirma, ele desafirma. O que a reclamante insiste e irá respeitar a decisão dessa douta turma, embora possa até dela discordar, é que um mesmo relacionamento jurídico fático possa traduzir em dois tipos de enquadramento jurídico. Não é possível que se teve carteira assinada no primeiro período, foi PJ no primeiro período, tudo concomitantemente, e depois volta a ter a mesma situação. Por que cá houve fraude e lá não houve? Espera-se que seja dado provimento ao recurso. Pois não. Doutora, vai sustentar? Apenas se houver divergência, excelência. Pois não. Então eu vou me ater aqui aos pontos que foram suscitados. Primeiramente, no recurso da reclamante, a prescrição relativa ao período 2000-2008, estou entendendo que a prescrição aconteceu tendo em vista que a autora não alegou eventual prestação de serviços no período de julho de 2008 a maio de 2009, menos ainda reivindicou fosse declarada unicidade contratual, sendo inovatórios os argumentos recursais nesse sentido, pelo que sequer mereciam conhecimento. Eu conheci, examinei nesse aspecto. Então, eu estou entendendo que, de fato, é ajuizada a ação aos 20/3/2014, foram fulminados pela prescrição bienal eventuais direitos relativos ao período contratual findo em 2008, à luz da legislação aplicável, à exceção tão somente das pretensões relativas a anotações para fins de prova junto à Previdência Social na forma do parágrafo 1º do artigo 11 da CLT. Então, em princípio, assenta-se isso. Quanto ao vínculo de emprego nos períodos de 2000 a 2008 e 2009 a 2013, eu faço aqui um apanhado do que foi postulado, tanto na peça inicial quanto sustentado em defesa, e assento que, com relação ao período contratual transcorrido entre 2000 e 2008, conquanto pretenda a reclamante em seu apelo que reconhecida relação empregatícia seja declarada a unicidade contratual de modo a somá-lo ao período transcorrido entre 26/5/2009 e 10/10/2013 para fins de pagamento de diferenças de verbas trabalhistas, como já salientado no item anterior, constituir a referida pretensão verdadeira inovação, vez que reitere-se em sua peça de ingresso, deixa evidente a existência de dois períodos contratuais distintos, desde a primeira admissão, quando se desligou em 1º de julho de 2000 até 25 de junho de 2008, e da readmissão de 26 de maio de 2009 até 10 de outubro de 2013, determinando a reclamada anotação da CTPS dos períodos correspondentes. Isso aí eu cito com aspas. Não tendo em momento algum alegado eventual prestação de serviços no interregno transcorrido entre 25/7/2008 e 26/5/2009. Tampouco naquela oportunidade suscitada unicidade contratual, conforme inclusive destacado em sentença.
Em verdade, na peça inaugural foi a reclamante expressa quanto ao provimento da presente ação para, aspas, declarar a relação de emprego de 1º de junho de 2000, data de admissão, até 25 de julho de 2008, e de 26 de maio de 2009 até 16 de dezembro de 2013, data da dispensa sem justa causa, considerada a projeção do aviso prévio de 66 dias, fecho aspas. Nesse passo, também, como já decidido no item anterior, ainda que eventualmente reconhecido o vínculo empregatício no período transcorrido entre 2000 e 2008, encontram-se prescritos todos os direitos a ele inerentes pelo transcurso de 2 anos entre o fim da relação havida e a propositura da presente demanda, à exceção, como ressaltado, tão somente, das pretensões relativas a anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Bem, diante do quadro descortinado, sem perder de vista a imprescritibilidade das questões declaratórias reivindicadas pela autora em seu apelo, apenas direitos pecuniários correlatos à relação jurídica finda aos idos de 2008, a prescrição bienal reconhecida tornaria despicienda a discussão acerca deles. Entretanto, com o intuito de evitar eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional, acrescente-se que ao exame do processado não se infere a suposta equivalência fática e jurídica entre as relações passadas entre 2000 e 2008 e entre 2009 e 2013. Veja-se, por exemplo, que as reclamadas consideram que houve vínculo de emprego apenas entre 24 de 1 de 2005 e 26 de 2 de 2007, excluídos, portanto, os anos de 2000 a 2004 e 2008, e entre 1 de 6 de 2009 a 10 de 10 de 2013, período semelhante ao destacado na inicial, à exceção tão somente do mês de maio de 2009. Melhor esclarecendo, enquanto no segundo período contratual há coincidência de datas, no primeiro a reclamante alega relação muito mais extensa do que a admitida pelas réis. Além disso, a própria reclamante, em suas alegações iniciais, aduz que no primeiro período contratual, além de ter feito parte da Engenharia de Projetos Elétricos Limitada, figurou também como sócia da Horteng Engenharia Limitada, empresa pertencente ao grupo econômico da Horteng, sendo evidente a coincidência de objetos e sócios de ambas. Por exemplo, Robson Braga de Andrade, Ricardo Vinhas Correia da Silva, José Luiz de Melo Aguiar. Enquanto no período de 2009 a 2013 esteve vinculada apenas à Engenharia de Projetos Elétricos, empresa formada por ela e apenas mais uma sócia. Posto isso, afastadas as supostas coincidências fáticas, cumpre assinalar que, admitida pelas réis a prestação de serviços em razão de relações jurídicas diversas da empregatícia, cumpria-lhes o encargo probatório, porquanto o ordinário vínculo de emprego se presume, sendo o extraordinário carecedor de demonstração inconcursa, ônus do qual se desvencilhavam a contento com relação ao primeiro período destacado, 2000 a 2008, notadamente entre 1 de 7 de 2000 e 24 de 1 de 2005 e de 27 de 2 de 2007 a 25 de 6 de 2008, sendo incontroversa pela assinatura da CTPS a condição de empregada pelo período de 24 de 1 de 2005 a 26 de 2 de 2007. Isso porque, para a configuração da relação de emprego, faz-se necessária a concomitância de todos os elementos fáticos e jurídicos relacionados nos artigos 2º e 3º da CLT, como é disso. E no caso, como bem pontuou o juiz Wacó, as várias notas fiscais emitidas no período em questão pela Enginer, muitas delas são sequenciais, evidenciam que, à época, a referida empresa de que era reclamante sócia prestava serviços para terceiros, além da primeira ré, corroborando a condição de empresária da autora e ainda afastando o requisito habitualidade. Outrossim, o fato de a reclamante ter figurado como sócia da empresa Horteng, empresa pertencente ao grupo econômico da primeira reclamada,
Orteng Engenharia de Projetos Elétricos Limitada, instrumento contratual não infirmado por qualquer outro elemento dos autos, é o quanto basta a também demonstrar a condição de empresária e ainda a ausência de subordinação. Em relação ao período havido entre 26 de 5 de 2009 e 10 de 10 de 2013, perfilha-se o entendimento originário quanto à caracterização do vínculo empregatício, também em relação aos serviços de engenharia elétrica, assessoria e consultoria, entre aspas, prestados pela reclamante através de interposta empresa, de cujo quadro societário faz parte, qual seja, a Enginer. Isso porque, admitida pelas reclamadas no período em referência, a atuação da reclamante, empregada contratada como gerente de contatos, também em serviços de consultoria em gerenciamento de projetos de engenharia elétrica, imputando-lhe, todavia, a condição de empresária, cumpria-lhes, as res, o ônus respectivo, uma vez que o ordinário, como realçado relação jurídica empregatícia, se presume, sendo que o extraordinário, prestação de serviço em outras modalidades, deve ser provado, encargo do qual não se desvencilharam, sendo em sentido contrário os elementos dos autos. Veja-se que a primeira ré, Orteng Equipamentos e Sistemas Limitada, em 1 de 6 de 2009, firmou com a reclamante contrato individual de trabalho para o exercício das funções inerentes ao cargo de gerente de contas, com remuneração no importe de R$ 3.952,50 mensais. Sucede que em 20 de 5 de 2009, a mesma empresa, primeira ré, Orteng, firmou com a Enginer, Engenharia de Projetos, de cujo quadro societário participa a autora, contrato de prestação de serviços técnicos, quais sejam serviços técnicos especializados de consultoria em gerenciamento de projetos de engenharia elétrica, a preço mensal no valor de R$ 15.000. No caso, não obstante as reclamadas imputem à empresa Enginer o gerenciamento de seus projetos, em razão do contrato de prestação de serviço acima destacado, em audiência, o preposto à primeira reclamada admitiu que, aspas, a reclamante era gerente de contrato e gerenciava contratos com a Petrobras, Copasa, Vale, Andrade Gutierrez, Ângulo e outras, fecho aspas. E aqui eu cito um depoimento extenso da testemunha ouvida por carta precatória, que também é nesse sentido. Com efeito do conjunto probatório acima indicado, ressaem, além da não eventualidade de pessoalidade, evidente subordinação, tanto jurídica quanto estrutural, pedra angular da relação empregatícia também em relação aos serviços de consultoria em gerenciamento. A onerosidade, além de incontrovérsia, é evidenciada tanto pelo instrumento de ID 2634-618, quanto pelas notas fiscais respectivas. Na hipótese, resta evidente que, não obstante o contrato de consultoria em gerenciamento tenha sido formalizado com pessoa jurídica, de cujo quadro societário faz parte a reclamante, essa não detinha qualquer autonomia na execução dos serviços. A contratação do trabalhador, por meio de empresa, não afasta a configuração da relação empregatícia se a realidade fática descortinada nos autos evidencia que os serviços eram prestados nos modos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Então, aqui eu estou examinando a questão da pejotização e, à luz da doutrina e das normas legais, e entendendo que afigura-se de fato nulo o contrato de prestação de serviços firmado aos 26 de 5 de 2009 com a pessoa jurídica de que é sócia autora, em concomitância com o de emprego pactuado diretamente com esta, com a finalidade exclusiva de desvirtuar, impedir ou fraudar a legislação trabalhista, notadamente pela tentativa de retirar da parcela remuneratória seu evidente caráter salarial. Nesse passo, cogente a manutenção da sentença no que respeita à condenação ao pagamento de diferenças pela repercussão dos valores quitados nas notas fiscais arregimentadas aos autos em repousos, 13º salários, aviso pré, férias com 1/3, FGTS com 40%, conforme postulado, a partir de 26 de 5 de 2009, bem assim no que concerne à retificação das anotações consignadas na CTPS do OBRE.
Bem, então, entendendo que esse é o ponto-chave, né, o nó górdio das questões debatidas no processo, considerando ainda que realço a descrição, né, inicial e o pedido realizado que, de fato, pede que sejam deferidas pretensões relativas ao primeiro e ao segundo contrato, e sem haver prova nos autos de que houve um único contrato e uma prestação de serviços nesse interregno, né? Então, entendo que a sentença, neste aspecto, se houve com acerto e também nos demais pontos, né, suscitados, pelo que eu estou mantendo a conclusão inicialmente declinada. Doutor Paulo. Boa tarde, doutores. De início, eu gostaria de cumprimentar o ilustre doutor Antônio Miranda pela brilhante sustentação e por um rasgo excessivo de cautela, já o cumprimento também pelo transcurso de 50 anos de formato que ocorrerá no fim de dezembro agora. De fato, esse processo realmente é um processo muito tumultuado, cheio de fatos e nuances, e envolve temas atinentes à relação de emprego, pejotização, mas a eminente relatora fez com absoluta maestria, com análise esquadrinhada de toda a prova coligida aos autos, e eu não vejo razões dela divergir, deixando claro que tive cuidado de examinar esse processo oriundo da segunda vara de contagem, só foi juiz por muito tempo, e dessa forma louvo o brilhante voto e acompanho o ad íntegro. Data mais para ver da brilhante sustentação. Doutora Paula. Também cumprimento o nobre advogado, doutor Antônio Miranda, pela sustentação realizada. Cumprimento a doutora também. E o voto é extenso, mas muito bem redigido e faz uma análise profunda de toda a prova e eu acompanho o voto integralmente. Então, assim se decide, nós temos o voto da relatora. Muito obrigada. Boa tarde. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves, ordem número 8 da sala das 13 horas, URO 10.386/26/2017. Voto desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Elias Nege Neto, pela primeira recorrente reclamada, ausente. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Em relação ao apelo do autor, dou-lhe parcial provimento para: a. Condenar a reclamada ao pagamento em dobro dos domingos laborados, com reflexos em repouso, aviso prévio, 13º salários, férias com um terço, FGTS com 40%. B. Arbitrar a jornada de trabalho do reclamante da seguinte forma: como subgerente, gerente, segunda a sábado e feriados, indicados pelo autor na impugnação à defesa de documentos, na defesa e documentos, das 8h30 às 19 horas, com meia hora de intervalo para almoço. De segunda a sábado, das 7 às 19, aos domingos, das 8h30 às 18, na semana anterior ao Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal, na primeira semana de janeiro e nos dias do evento Black Friday, uma sexta-feira e um sábado por ano, sempre com uma hora de intervalo entre a jornada no período contratual a partir de novembro de 2014, quando começou a elaborar na filial Shopping BH. No lapso anterior a novembro de 2014, não havia labor aos domingos, nas semanas antecedentes aos dias festivos. Como vendedor, o reclamante laborou conforme a frequência consignada nos cartões de ponta adunados ao feito, contudo, cumprindo os horários retroarbitrados. Determinar que na apuração das diferenças de comissões decorrentes de vendas canceladas seja utilizado o quadro 3 do laudo pericial, nos meses em que indicada a coluna vendas canceladas apuradas e nos demais meses considerar-se-á a ocorrência de cancelamento de vendas no montante correspondente a 20% da comissão total paga. D. Acrescer a condenação o pagamento de diferenças de comissões relativas ao desconto de encargos financeiros no montante de 15% sobre
sobre 70% do total lançado nos recibos salariais relativo a vendas a crédito, carnê ou cartão de crédito, com reflexos em repouso, aviso prévio, 13º salário, férias com terço, FGTS, mais 40%, é condenar a réu ao pagamento da parcela meta monetária, a qual corresponde ao equivalente a 40% das quantias recebidas a título de comissões, mês a mês, durante o período em que se ativou como vendedor, com reflexo em repouso, aviso prévio, 13º salário, férias, FGTS com 40%. F. Condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de comissões a serem calculadas aplicando-se 0,3% sobre os valores líquidos das vendas apontadas nos olerites do autor, na época em que se ocupou do mistério de vendedor, com reflexo em repousos, férias e demais parcelas iguais às retrodeferidas. Em relação ao recurso da reclamada, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do índice TRD para atualização monetária até 24/3 de 2015, sendo que a partir daí a correção deverá ser realizada pelo índice IPCAE. Acresço a condenação o valor de R$20 mil e as custas o valor de R$400 pela reclamada. A divergência? Não, senhora. Não, senhora. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 4 da sala das 13 horas, UAP 10.227.60/2013. Voto, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Alex Santana de Novaes, pelo agravado exequente. Boa tarde. Presente. Boa tarde, Doutor, sentença. conheço o agravo de petição interposto pela executada no mérito, nego-lhe provimento, custas pela executada no valor de R$ 44,26. Me permite aguardar a eventual Pois divergência? não, há divergência? Não, Unânime de nos acordo. termos do voto da relatora. Obrigado, excelência. Boa tarde a doutora todos. Alex. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 19 da sala das 13 e 4 RO, 11.179.53/2017. Voto, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscritos, doutor Luiz Gustavo Monteiro, pelo recorrente reclamante, e o doutor Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, pela recorrida reclamada, presentes. Doutor Paulo, tem a palavra. Pois não. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Permite a conclusão. Com êxito, o recurso interposto no mérito dou-lhe parcial provimento para conceder o benefício da justiça gratuita ao reclamante, bem assim, excluída a condenação ao pagamento de honorário de sucumbência, e mantém o valor da condenação, porque ainda é compatível. O reclamante insiste em sustentar? Sim, excelência. Tem a palavra. Matéria de mérito, né? Excelência, boa tarde, excelentíssima senhora presidente, excelentíssima procuradora, boa tarde, eminente relator, doutor Paulo Chaves Corrêa Filho, tudo bem? E demais membros, demais desembargadores dessa colenda turma e demais colegas aqui presentes. Avançando já para o mérito, né, porque já foi dado provimento aos benefícios da justiça gratuita e honorário de sucumbência, tendo em vista que a ação foi ajuizada 3 meses antes da vigência da nova lei. Como colega, para ser bem objetivo, como colega que me antecedeu, foi o primeiro a sustentar, a brilhante sustentação, eu peço a Vossas Excelências que examine a matéria a prova dos autos, tanto a ata de audiência como documentos, né? Que eu vou descrever aqui. Quanto ao salário substituição, o reclamante teve deferido 2 meses por substituição do gerente, senhor Dimas. Data máxima, venha, excelência. Ocorre que a testemunha, senhor Regis, que foi ouvida, né, durante a instrução processual, ela via sempre o recorrente substituir o senhor Dimas nas férias dele, todas as férias. Então, quanto à prova dos autos aí, tá bem claro que as férias, todas as férias do senhor Dimas, não havia ninguém, outro ponto relevante, não havia ninguém que substituía o senhor Dimas, apenas o recorrente. Além do recorrente não havia ninguém. Então, o recorrente que substituía
o senhor Dimas em todas as suas férias. Então, pugna, né, o recorrente pede respeitosamente provimento para acrescer aí 4 férias, né, 4 meses de férias em decorrência da substituição do senhor Dimas. Quanto ao salário profissional de engenheiro, frise que o recorrente é engenheiro de segurança do trabalho, foi indeferido o pedido pela douta magistrada Primeva, porque não houve comprovação das 6 horas que o recorrente trabalhava mais de 6 horas por dia. Data máxima vênia merece ampla reforma, pois o senhor, outra vez, aprova a instrução processual. O senhor Regis, testemunha, trazida a rogo do próprio recorrente, comprovou de forma cabal que ele trabalhava, que o recorrente trabalhava além das 6 horas. Há documentos nos autos, me foge o ID, mas está mencionado no recurso, há documentos nos autos, como, por exemplo, documento de convocação de reuniões, que extrapolava a jornada de trabalho do recorrente. Portanto, o recorrente laborava, sim, mais de 6 horas diárias. E, como a rainha das provas, aí, a confissão do próprio preposto, que também está na ata de audiência, o preposto declarou que o obreiro é engenheiro de segurança do trabalho. Certo? Excelências, o outro ponto, o último, por derradeiro aqui, o de sobreaviso, foi deferido parcialmente, mas a douta juíza, a COR, ela entendeu que o simples fato do recorrente não ter telefone celular corporativo não configura, né, o sobreaviso, a restrição de locomoção de ir e vir. Data máxima vênia, excelências, a testemunha, senhor Regis, o próprio testemunha também, ouvido na audiência de instrução e julgamento, confirmou que ligava ele mesmo para o recorrente, para acionar ele para o trabalho, fora dos horários de trabalho, fora do horário de trabalho. Houve também confissão do preposto, que afirmou que o recorrente usa celular corporativo e já foi acionado fora do horário de trabalho, né? Então, respeitosamente, o recorrente pede provimento, né, nos termos do artigo 244 da CLT e súmula 428 do TST, para também ser acrescida a condenação o sobreaviso, as horas sobreaviso pedidos na exordial. Obrigado. Pois não, doutor Paulo. Desculpa, doutor. Aguardaria? Aguardaria, porque se não houver divergência em relação ao mérito, se for só a questão do provimento do honorário e da justiça gratuita, eu não tenho interesse em fazer sustentação oral. Ok. Doutor Paulo. Eu estou mantendo a decisão de origem, eu faço com esteio na prova colhida na audiência de instrução que ocorreu no Coronel Fabriciano, e deixo claro que, apesar da brilhante sustentação, as testemunhas arregimentadas pelo autor informaram que Romário Arruda de Souza, aspas, que já viu o autor substituindo o senhor Dimas nas férias, mas não se recorda o número de vezes, que não se recorda com exatidão se o preposto também substituiu o senhor Dimas, mas acredita que sim. Regis de Carvalho Liberto, que o autor era quem substituiu o senhor Dimas nas férias dele, que o viu ocorrer todo o tempo que o autor e o referido senhor trabalharam juntos, que não viu outra pessoa substituir o senhor Dimas. Já o preposto da reclamada noticiou que, aspas, depoente substituía o senhor Dimas nas férias, mas eventualmente o autor também o fez cerca de 2 períodos de férias. Como se infere da prova oral acima descrita, as testemunhas deixaram claro que o preposto também substituiu o gerente. Desta forma, correto, douto juiz de origem, ao considerar que o reclamante substituiu o gerente durante 2 períodos de férias e o preposto os outros 2. Por isso, nada a prover.
No que pertine, no que diz respeito, ao salário profissional, apesar do reclamante ser engenheiro do trabalho, ter jornada diferenciada, o certo é que não ficou comprovado em momento algum a extrapolação da jornada de 4 horas diárias. Ao contrário, ficou fixado que o reclamante permanecia algumas vezes 2 horas, outras 20 minutos, ou seja, a testemunha nunca presenciou o autor laborando além das 3 horas para a qual foi contratado. Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo autor, rogata máxima vênia, nas razões interpositivas recursais, não restou demonstrado que extrapolava as 3 horas diárias de trabalho, portanto, não há que se falar de diferença salarial, pois eu convido com a decisão de origem. No que diz respeito ao sobreaviso, melhor sorte da máxima vênia, não socorre o autor, porque entendo que a decisão recorrida já reconheceu o direito ao autor às horas extras efetivamente trabalhadas, não havendo que se falar em horas extras em razão do sobreaviso. Por isso eu nego o provimento e mantenho minha proposta de voto, não sem antes cumprimentar o bilhetinho de sustentação. Doutora Paula. Senhora presidente, eu cumprimento o advogado pela excelente sustentação oral. Parabéns, doutor. Mas acompanho o voto do eminente relator integralmente. Pois não, doutora Maria Cristina? Também cumprimento e acompanho. Unânime nos termos o voto do relator. Obrigada. Obrigado, boa Prejudicada a tarde. sustentação. Agradecido. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 21, da Sala das 13 e 4, ROPS 11.289 e 38/2017. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantélia, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutier, pela segunda recorrente reclamada, presente. Doutor Paulo tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde, doutor Gutier. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelo reclamante, pela reclamada, e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto pelo autor e confiro parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar a aplicação da súmula 340 do TST nos cálculos dos minutos residuais, adotando as razões decididas da respeitável sentença objurgada, confirmando-a pelos próprios jurídicos fundamentos nos termos da lei. Doutor Edson insiste em sustentar? Senhora presidente, a menos que haja divergência. Ah, pois não. Há divergência? Não. Unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde, obrigado, presidente. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, prazer em vê-los. Prazer foi nosso. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 25, da Sala das 13 e 4, o RO 12.78167/2014. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantélia e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Luiz Agenor Pereira de Meira, pela segunda recorrente reclamada, presente. Doutor Paulo. Pois não. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Estou conhecendo os recursos ordinários. No mérito, provejo em parte o apelo do reclamante para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do autor. Provejo parcialmente o apelo interposto pela reclamada para expungir da condenação o pagamento de 20 minutos extras e respectivos reflexos. Reduz para 33 mil o valor da condenação, com custas de R$ 660 pela reclamada, que fica autorizada a reaver o valor recolhido a maior nos moldes usuais. Muito obrigado. Sustentado, doutor? Eu pretendo, sim, Tem a palavra. inicialmente, cumprimentar Vossa Excelência e essa douta turma. E com alegria que a gente está aqui, a gente já teve muitas oportunidades em primeira instância e, dificilmente, nesses 34 anos, eu venho ao tribunal, não porque não goste. Eu gosto muito da primeira instância, gosto muito da labuta diária, gosto muito das audiências de instrução, tenho assim, uma paixão por isso. Há 34 anos sou advogado de empresa, por convicção, e tenho grandes amigos, são advogados de reclamante, tenho enorme amizade com diversos colegas, e este caso especificamente, ele me causou uma particularidade. São 3 pontos. O doutor Paulo já discutiu a questão dos minutos, que eu
foi um dos objetos da nossa pretensão, até porque são anos a fio discutindo com o Sindicato dos Metalúrgicos a gente proporcionar melhores condições de trabalho, salão de jogos, posto bancário, café da manhã, ônibus especial, enfim. Mas o próprio reclamante disse a questão da uniformização. Nós fomos condenados, mas o doutor Paulo já nos acolheu nessa questão. A questão que resta nos autos é a questão da indenização relativa a um alegado período em que houve recusa da empresa em trazer de volta o reclamante ao ter a alta da Previdência, o famoso limbo previdenciário. O que acontece? Quando nós recebemos a ação, eu conheço o reclamante particularmente, não é o caso, mas é apenas para que a gente ilustre o fato. O reclamante teve a alta previdenciária, a empresa não teve conhecimento. 3 meses após a alta previdenciária, ele compareceu na empresa pedindo um relatório médico que seria submetido a uma perícia, a um pedido para restabelecimento do benefício. Assim, o nosso médico do trabalho fez todo um relatório, encaminhou para ele. Ele, de posse desse relatório, ele foi até o INSS para ser submetido à perícia. 2, 3 meses depois, ele ingressou com ação em juízo, dizendo que a empresa não deixou retornar ao trabalho conforme se extraía desse relatório. Isso nos causou uma profunda interesse em apurar essa realidade. A empresa é uma empresa que é líder no segmento de autopeças em Contagem, e a gente participei vários anos de CIPA, participei de vários momentos de discussões com as lideranças sindicais de lá, temos dirigentes sindicais lá dentro, então nos causou uma preocupação em relação a isso, porque não é o perfil dos donos da empresa esse tipo de situação. Fomos verificar essa situação especial do reclamante e descobrimos que o reclamante, paralelamente à ação trabalhista, ele já havia ajuizado uma ação em Betim, postulando a aposentadoria por invalidez permanente. Ou seja, nós descobrimos isso alguns dias antes da audiência inicial. Tivemos autorização de pegar esse processo, trazer ele todo para os autos e apontar essa situação e colocando o emprego à disposição do reclamante. Pelo colega, o patrono do reclamante, nos foi pedido prazo para, nas impugnações da defesa, manifestar sobre esse eventual pedido e sobre essa questão dessa ação. Ele assim manifestou que ele iria desistir dessa ação e que ele ia prosseguir com a ação na seara trabalhista. Ele não desistiu dessa ação, ele prosseguiu com essa ação. Durante os dois processos tramitaram, a gente não teve conhecimento, posteriormente nós viemos saber que o benefício dele havia sido restituído lá no INSS, retroagido até o início do momento em que aquela suposta alta ele teve, ou seja, nós entendemos que nesse aspecto ele não houve prejuízo nenhum para o reclamante, mas ainda assim nos foi condenado esse período. Então, em relação a isso especificamente, é que a gente pede uma especial atenção a este fato, que o reclamante, na realidade, não houve recusa, nós não tivemos qualquer interesse em obstacularizar o retorno dele ao trabalho, estamos sendo condenados numa situação que nós estamos entendendo que, em razão da ação que ele possuía no cível, se ele retornasse ao trabalho, fatalmente ele perderia essa ação, porque o objeto da ação dele lá era essa. Ou seja, se ele retorna a trabalhar, a ação lá estaria fadada ao insucesso. Esse é um ponto. O outro ponto, ainda são 102 dias de adicional de insalubridade que ele recebeu, quando nós temos a comprovação de que, neste período que o EPI não foi fornecido, ele estava de licença e o creme protetivo que ele recebeu dias antes dele sair de licença, ele retornou, ele ainda possuía esse creme protetivo suficiente para esse período que nos foi condenado. Então, eu peço e rogo especial atenção nesse sentido de Vossas Excelências. Muito obrigada, doutor Paulo. Pois não. A despeito do brilhantismo da sustentação, eu mantenho a proposta de desvoto. Eu faço por quê? A matéria atinente ao retorno previdenciário é comum. Tanto o reclamante pleiteia, quanto a reclamada pretende a exclusão. O reclamante discorda porque limita a indenização ao salário e demais vantagens no período de 6 de setembro de 2012, data do afastamento, a 21 de janeiro de 2015, quando houve recusa em retornar ao emprego. Pretende a reforma da sentença
a fim de que os direitos sejam assegurados no período antes citado. Pois bem, a reclamada de outra sorte argumenta que o reclamante ajuizou ação civil em 14 de outubro de 2011, ou seja, 10 meses antes da recusa, postulando a conversão do auxílio-doença, auxílio previdenciário, em aposentadoria por invalidez, circunstância a comprovar que, aspas, a real e verdadeira intenção do reclamante nunca foi de retornar ao serviço, certo que jamais impediu o retorno recorrido ao trabalho. Data máxima vênia, não lhes assiste razão. Em controvérsia que o reclamante esteve afastado pelo INSS no período de 4 de março de 2011 a 7 de julho, de 2012, e que a reclamada somente soube do término do benefício previdenciário em setembro de 2012, quando convocou o autor à consulta de retorno, documento a que me refiro. A partir da alta previdenciária, obviamente, o reclamante não recebeu o benefício previdenciário, tampouco o salário, ficou naquele chamado limbo. Sim. A reclamada recusou-se a reintegrar o autor diante do parecer do método do trabalho, no sentido de que ainda havia incapacidade laboral, com consequente encaminhamento ao INSS, documentos a que me refiro, deixando-o no limbo previdenciário. Eu invoco aqui que, em tais casos, a jurisprudência do Colégio TST já converge com o entendimento que eu estou adotando aqui. E então eu entendo que, após a cessação do benefício previdenciário, enquanto não definida a situação, repito, previdenciária do empregado, cabe à reclamada o pagamento dos salários do período de afastamento, readaptando-o em outra função, se necessário, independentemente da interposição de ação civil pelo autor ou dos inúmeros pedidos de prorrogação do benefício previdenciário reiteradamente deferidos. Eu invoco aqui o artigo 471, que é de conhecimento do senhor, e deixo claro, no que tange ao recurso do reclamante, que nesse contexto não se pode perder de vista que a reclamada deixou o emprego à disposição, colocou o emprego à disposição na data de 22 de janeiro de 2015, termo de audiência, tendo sido demonstrado ânimo do reclamante em não mais retornar ao trabalho, ao afirmar expressamente, que eu transcrevo aqui. Nesse passo, entendo que a sentença não merece qualquer reparo ao limitar o período do pagamento dos salários à data de recusa do retorno ao emprego, razão pelo qual nego provimento a ambos os empregos, a ambos os recursos. E no que diz respeito ao adicional de salubridade, eu também convido com a decisão de origem, porque eu faço transcrição do laudo aqui, da própria pericial, e deixo claro que a própria reclamada definiu que a regularidade do fornecimento do creme protetivo seria de 2 meses, sendo evidente o descumprimento no interregno. Conforme se infere, a demandada descumpriu a exigência legal de repor os equipamentos dispensados à proteção de saúde do empregado, de maneira que, desprotegido, deve o empregador pagar adicional correspondente. O pedido de pagamento proporcional aos dias laborados, por fim, constitui data máxima vênia, inovação em sede recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual nada provê nesse aspecto. E com essas razões, adotando jurisprudência e a doutrina aplicável à espécie, mantém a proposta de voto tal qual do dito antes. Pois não, doutora Paula. Cumprimento o advogado pela também brilhante sustentação oral e acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhora presidente. Pois não, doutora Maria Cristina. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Cristina. Unânime, então, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Tudo de bom. Boa tarde. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 15, da Sala das 13h05,
o RO 11.014.43/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Or. Inscrita a doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas, pela primeira recorrente, quinta ré, presente. Doutora Paula. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora Boa Mônica. tarde. Rejeita a preliminar iniciada nas contrarrazões atinente à ausência de fundamentação no apelo do autor. Conheço dos recursos ordinários da quinta ré Interfile Serviços de BPO Limitada, do autor, do quinto réu Banco BMG SA. Acolho a preliminar eriçada pela quinta ré Interfile, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à vara de origem para a reabertura da instrução processual com a expedição de nova carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e pela ré no Juízo Trabalhista de São Paulo e, após seja prolatada nova sentença como se entender de direito, prejudicado o exame das demais matérias versadas no recurso da quinta ré e dos recursos do autor e do primeiro réu. Aguarda o primeiro voto. Aguardo. Doutora. A divergência. Unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 21, da Sala das 13h05, o RO 11.632.19/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Or. Inscrita a doutora Hilda Renata Burlido Ronen, pela recorrida reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Paula. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e no mérito nego-lhe provimento. Aguarda, doutora. Aguardo. Satisfeita? Eu estou de Satisfeita. acordo, doutora Maria. Satisfeita, Unânime obrigada. nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Boa Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 18, da Sala das 13h05, RO 11.482.60/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Or. Inscrito doutor Renato Luiz Alves Léo, pela segunda recorrente reclamante, ausente. Boa tarde, doutor. Doutora Paula tem a palavra. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, à exceção dos documentos novos de ID EB 507BC e 67855CD, juntados ao apelo da ré, com fulcro na súmula 8 do Colente TST. No mérito, nego provimento ao apelo da ré e dou provimento ao apelo da autora para definir os benefícios da justiça gratuita. Doutora, aguarda. Não é ele. Desculpa. O Renato Leão não veio? Mas estou pensando que ele ficou em pé aqui. Eu achei. Eu acompanho, doutora Maria Cristina. Unânime nos termos do voto da relatora. Os meus acabaram-se. Então, agora a sala da doutora Maria Cristina. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 3, da Sala das 13h08, AP 10.215.08/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Or, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Cristiane Pereira e outros, pelo agravado exequente ausentes. Doutora Maria Cristina. Conheço do agravo, no mérito nego-lhe provimento. Eu acompanho a divergência. Unânime nos termos do voto da relatora. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 5, da Sala das 13h08, o ROPS 10.421.54/2018. Votam desembargadora Denise Alves Or, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o doutor Tiago Guilarducci Fernandes, pelo recorrido, autor presente. Doutora Maria Cristina, boa tarde. Boa doutora. tarde. Boa tarde, doutor. Conheço do recurso ordinário, por quanto próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Determino a retificação na autuação para constar a classe do recurso interposto como sendo ROPS. E no mérito, nego-lhe provimento. Aguardaria primeiro voto divergente ou vai sustentar? Eu gostaria de consultar os demais julgadores para ver se eu vão... estou acompanhando, doutor Paulo. De plena acordo. Unânime, Retiro. então, doutor. Muito obrigado. Quem Boa se tarde. decide? Nenhum? Físicos. Número 11. Agora, processos físicos.
Processo físico número 2 da pauta, o RO 415-2014-136. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceira juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Elias Nege Neto pela primeira recorrente ausente. Doutor Paulo tem a palavra. Pois não, só um minutinho. Isso aqui. Voto é longo. Conclusão. Conheço os recursos interpostos e rejeita a preliminar de nulidade suscitada pela ré e, no mérito, provejo parcialmente o recurso ordinário da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 600. E lá do outro, dou parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor para determinar que a correção dos créditos trabalhistas observe o artigo 39 da Lei 8.177 de 91, aplicando-se a TR até 24 de março de 2015 e, a partir daí, o IPCAE mantém o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutora Paula? De acordo. De acordo. Unânime. Processo número 6 da pauta, o RO 1065-2006-053. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceira juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Francisco Diniz Bastos Silva pelo segundo recorrido presente. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo. Boa tarde, doutor. Permito a conclusão, em cumprimento da determinação do Coleno TST, conheço do recurso ordinário da terceira reclamada à Caixa Econômica Federal quanto ao tópico responsabilidade subsidiária e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária reconhecida em primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados em face da Caixa, que fica autorizada a reaver o valor pago das custas processuais pela via administrativa adequada na forma usual. Tem a palavra, doutor. Excelência, boa tarde. Só vim acompanhar o julgamento mesmo. Pois não, doutora Paula. Senhora presidente, eu peço licença ao brilhante voto do eminente relator, mas não acompanho no que se refere à responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Responsabilidade subsidiária. Não, o pronunciamento de Vossa Excelência já é conhecido. Doutora Maria Cristina. Eu também peço bem agora, eminente revisora, e acompanho a relatoria que também Pois é não. meu entendimento. Então, prevalece o voto do relator, vencida a desembargadora Paula Cantelli. Muito Obrigado obrigada, a todos. assim se decide. Processo número 7 da pauta, o RO 1209-2014-080. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceira juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita doutora Carolina de Souza Monteiro pela segunda recorrente presente. Boa tarde, doutora. Doutor Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Esse processo aqui é o processo oriundo de patrocínio, ação civil pública, e eu trouxe duas opções de voto. Sim, qual seria a de Vossa Excelência? A minha seria a primeira. A primeira. A primeira seria o seguinte. Não, desculpa, Perdão. doutor Paulo. Conheço os recursos interpostos e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso ordinário da primeira ré, Eletro Santa Casa Limitada, para 1. Excluída a condenação, pagamento de indenização por danos morais coletivos. 2. Reduzir o valor da multa para R$1.000 por empregado em caso de comprovado descumprimento de obrigações impostas, a ser revertida unicamente ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Lá do outro, dou provimento ao recurso ordinário da segunda ré, CEMIG Distribuição S.A., para, julgando improcedentes os pedidos formulados em face dela, absolvê-la da condenação. Nego provimento ao recurso do autor. Pois não. Aguardaria o primeiro voto divergente. Doutora Paula Cantelli. Senhora presidente, eu peço licença ao voto do eminente relator, muito bem redigido. No entanto, eu manteria a sentença, doutor Paulo. Porque tanto a empresa tomadora quanto a prestadora, elas desprezaram as normas de segurança e proteção ao trabalhador, foram lavrados inúmeros autos de infração e as empresas não tomaram providência. Então, eu mantenho a sentença, a multa, a condenação é alta, mas a questão também é muito, a meu ver, grave.
Então, eu manteria a sentença. Essa é a divergência. Doutora, tem a palavra a divergência. Ou vai aguardar o... Eu vou aguardar. Vai. Doutora Maria Presidente, Cristina. pela ordem. Ah, pois não. Eu pediria que a terceira votante acompanhasse o voto da desembargadora Paula. Pois não? Tá bem. Façam seus registros. Doutora Maria Cristina. Senhora Presidente, eu peço prênia tanto ao Ministério Público quanto à doutora Paula e estou acompanhando a relatoria na primeira opção de voto. Então, eu proclamo que prevalece o voto do relator na primeira opção de voto e vencida a desembargadora Paula. Obrigada, boa tarde. Gostaria de registrar o brilhante memorial que foi Pois não, apresentado. registre-se o recebimento de memorial. Câmara, obrigada, boa tarde. Você não fez. Agora é a sala da doutora Maria Cristina, né? Já, doutora Maria Cristina, já. Só para eu. Nossa, gente, tá calor demais hoje aqui. O que é isso? Não sou Então, eu. Não, mas tá mesmo, Paulo. Ó, Tá mesmo. senhora. Não registrada, doutora. Não, Tinha só no então, eu com não relação sei. aos processos físicos, não havendo divergências cadastradas, proclamo que foram julgados nos termos dos votos dos eminentes relatores. Excetuados os adiados serão julgados oportunamente. Vamos passar então para as divergências. Divergências.